Boa tarde, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. Mais um evangelho virtual para nós podermos abençoar e proteger nossa casa, nosso coração e nossa vida. Hoje nós vamos estudar a maravilhosa mensagem contida no evangelho, que é a parábola do bom samaritano. Linda lição que enche os nossos corações de vontade de ajudar, né? De vontade de iluminar as almas, de vontade de levar o pão a quem necessita, conforme diz a parábola anterior, que é da lição sobre ajudar os pequeninos de Jesus, né? Levar pão a quem tem fome, levar água a quem tem sede, visitar os presídios, enfim. Jesus dá uma série de recomendações para que nós possamos realmente aprender a fazer a caridade. E a parábola do bom samaritano culmina, né, no grande lance de ajudar o outro sem querer saber quem ele é, né? Ajudar a todos sem distinção. Então, eu lhes convido para que nós possamos, através dessa lição, através dessa parábola, né, nós tenhamos a condição de compreender a maravilhosa lição que o Evangelho nos traz. Tá? Antes, vamos fazer a leitura de uma mensagem para que a gente possa ilustrar essa parábola, né, e compreender o objetivo pelo qual Jesus veio nos trazer essa informação. Aí nós vamos ler uma mensagem lá do livro Fonte Viva, antes dando boa tarde a todos os que aqui se encontram, sintam-se todos abraçados, sintam-se todos acolhidos, né? Meu abraço carinhoso. Também recomendando a vocês que, por favor, preparem a sua aguinha fluidificada, ainda dá tempo, antes da prece. Peguem o seu evangelho para acompanharem a leitura da lição e vamos vibrar pelo nosso lar, vibrar pela nossa vida, né? Vibrar por todos desse planeta que necessitam muito da presença dos bons samaritanos para lhes auxiliarem, para lhes ajudarem, para lhes resgatarem, tirarem da dor, tirarem do infortúnio, tirarem dos tormentos que todos os dias assolam os seus corações. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos à nossa mensagem inicial? Então, Emmanuel nos fala o seguinte, na mensagem Ajudemos Sempre, do livro Fonte Viva. Ele nos diz assim, o próximo, a quem precisamos prestar imediata assistência, é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Em suma, é por todos os modos a criatura que se avizinha de nossos passos. E como a lei divina recomenda, amemos o próximo como a nós mesmos. Preparemo-nos para ajudar infinitamente. Se temos pela frente um familiar, auxiliemo-lo com a nossa cooperação ativa. Se somos defrontados por um superior hierárquico, exercitemos o respeito e a boa vontade. Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando sem afetação abrir-lhe rumos na direção do bem. Se o doente nos pede socorro, compadeçamo-nos de sua posição, qualquer que seja ela. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-lo a que se faça melhor. Se o mal busca influência, amparemo-lo sem alarde para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No Evangelho, a posição neutra significa o menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço de luz, e sabemos que o Divino Mestre amou e amparou, lutou em favor da luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo, que se acerca do teu coração cada dia,
lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender a auxiliar. Gente, que lição poderosa para os nossos corações, né? O Emmanuel simplesmente nos fala e destaca a necessidade de fazermos sempre o bem, sem olhar a quem, e infinitamente, porque nós estamos posicionados na Terra para auxiliarmos os outros. É isso que diz o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Façamos assim, auxiliemos sempre, tá? Então vamos à nossa oração. Então convido todos neste momento a unirmos os nossos corações, né? E em perfeita harmonia termos a condição de compreender os recursos que Deus nos manda todos os dias, a fim de que possamos, juntos, auxiliar uns aos outros, promover o entendimento. Então vamos unir os pensamentos. E dentro desta proposta de amor, Senhor querido, estamos aqui para aprender. Aprender a sermos melhores. Aprender, acima de tudo, a resgatar aquele homem bom que existe dentro de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos o exemplo de Jesus todos os dias, amparando a quem necessita, auxiliando a quem sofre, compreendendo aqueles que erram, porque cada um está num patamar diferente de evolução. Ajuda-nos, Senhor, a plantarmos as sementes do bom samaritano em nossos corações. E sempre que estivermos no caminho da vida, buscando a nossa melhoria espiritual, que saibamos nos curvar diante daqueles que sofrem, oferecendo a nossa mão amiga e erguendo-os para, junto com eles, continuarmos caminhando em direção a Ti. Abençoa-nos, abençoe este Evangelho. Derrama a Tua luz sobre todos os lares que neste momento se conectam, através do canal do Centro Espírita Tomás de Aquino, buscando um pouco de alívio às suas dores e compreensão às suas dificuldades e desafios que a vida lhes traz. Abençoados sejam aqueles que representam as famílias que aqui se encontram, e iluminados sejam para que a lição imorredora do Evangelho permaneça sempre em seus corações. Fluidifica as nossas águas e abençoe, Senhor, o nosso aprendizado. Que assim seja. Então, obrigada, meus amigos. Vamos ler a mensagem do Evangelho, né? Eu convido vocês para que a gente tenha condições realmente de ler o item 2 da parábola do bom samaritano, cuja lição está no capítulo, deixa eu confirmar o capítulo aqui, no capítulo 15 do nosso Evangelho. Capítulo 15, item 2, ok? Então vamos lá, se vocês quiserem acompanhar, eu vou colocar aqui para que a gente possa ler juntos. Então ele nos diz o seguinte, olha só. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondestes muito bem. Faze isto e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semimorto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar,
tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E o doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Bem, essa lição, ela nunca deixa de ser atual. Ela é extremamente atual. Quantos de nós já não lemos diversas vezes a parábola do bom samaritano? E na medida que nós vamos amadurecendo, a gente vai tendo uma compreensão diferente. Né? Lá atrás, quando lemos pela primeira vez, qual foi o nosso entendimento? Essa parábola, sem sombra de dúvidas, ela exemplifica como é que se deve praticar a caridade para com o próximo. E segundo Jesus, é a única condição para a salvação. Salvação de quê? Salvação de nós mesmos. Salvação das nossas imperfeições. Eu até substituiria a palavra salvação por libertação, né? Então, o Evangelho de Lucas, ele narra, além daquela provocação que Jesus recebeu, porque o doutor da lei queria tentar Jesus, né? Jesus ainda lhe deu uma lição pedagógica, né? Do que ele deveria fazer. E ele respondeu muito bem, o doutor da lei, quando Jesus perguntou para ele: qual desses 3 que passaram, que cruzaram com ele no caminho, te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Nesse caso, meus amigos, nós podemos inclusive mudar de papéis. Vamos ser a pessoa, o homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu em poder de ladrões? Vamos ser aquele que está jogado no meio do caminho? Né? E vamos ver quem é que vai passar por nós. Vai passar o levita, vai passar o sacerdote e vai chegar o samaritano. Quantos de nós já não fomos erguidos por um bom samaritano? Sendo que aqueles que nós esperávamos que nos auxiliassem passou reto pelo caminho, seguiu o seu caminho e sequer olhou para nós. Esses, tanto o levita quanto o sacerdote, eles olharam, eles viram e passaram adiante. Mas muitos que sofrem e caem à beira do caminho, tem pessoas que nem olham, muito pelo contrário, viram o rosto para o lado e seguem o seu caminho, que é para não ver o sofrimento alheio. Vamos nos colocar no lugar desse próximo, que é o homem que foi despojado pelos ladrões e coberto de sofrimentos. Nós sabemos que na nossa vida existem ladrões de todo tipo. Não é aquele ladrão que tira as coisas materiais, mas existem aqueles ladrões que tiram as coisas emocionais, que machucam o nosso coração, quebram o nosso coração, que nos trazem sofrimento, né? É um tipo de ladrões e que nos deixam jogados, cheios de ferimentos emocionais no meio do caminho. E quantos samaritanos não cruzam para nos ajudar, que não pegam a nossa mão, que não nos erguem, nos levam para a casa espírita, né? Nos ajudam a compreender as nossas dores, nos trazem palavras de carinho, ou nos levam na nossa casa uma sopa, uma ajuda. Quantas vezes nós já não fomos auxiliados? Então vamos assim, momentaneamente, trocar de papéis. Às vezes a gente quer ser o bom samaritano, né? Às vezes nós queremos ser aquele que ajuda, mas ainda não estamos preparados se não tivermos a empatia de nos colocarmos no lugar do homem que descia de Jerusalém para Jericó e que foi agredido por aqueles ladrões.
Então, esta parábola, ela traz inúmeros ensinamentos pela riqueza do seu enredo, que inspira diferentes reflexões, né, para a nossa evolução moral e evolução espiritual. E ser sintético nessas reflexões não é tarefa fácil. Não tem como a gente querer, não, vamos resumir, vamos ser sintéticos, vamos ser objetivos. Não tem como, porque nós precisamos sentir a dor do próximo. Nós precisamos querer ser o bom samaritano, sendo que, na maioria das vezes, nós ainda somos levitas e somos sacerdotes. Então, a escolha desses personagens não foi por acaso, tá? Porque ele simbolizou, primeiro, o grupo que estava ajudando simbolizou três categorias de pessoas, sendo que cada uma delas tem um sentido educativo para o desfecho. Foi por isso que eu convidei vocês hoje, especialmente hoje, excepcionalmente, a sermos, né, o homem que foi ferido, o homem que foi despojado, o homem que ficou coberto pelos ferimentos. Vamos nos colocar ali, esperando essa ajuda que todos necessitam, tá? E para que a gente possa realmente analisar. Então, na seleção do sacerdote e do levita, pelos conhecimentos religiosos que eles tinham, o mestre procurou demonstrar que não basta ter o conhecimento da lei de Deus, mas é necessário cumpri-la e praticá-la no cotidiano. Olha a lição aí para nos despertar, né? Então, não basta eu saber tudo, eu falar toda a língua dos homens e dos anjos. Se eu não tiver amor, nada serei. Então foi isso que Jesus quis demonstrar. Os samaritanos, eles eram desprezados pelos judeus e eram vistos como não puros. Talvez pelo fato de serem tão desprezados pelos irmãos de raça, porque eles também eram judeus, né? Eles tivessem desenvolvido uma vigilância maior relativamente ao comportamento e conduta da vida. Assim, o samaritano torna-se o personagem principal, que, movido pela compaixão e misericórdia e caridade, agiu como socorrista e missionário, não se contaminando pela indiferença diante dos fatos. Graças nós damos a todos os samaritanos que já cruzaram o nosso caminho. Então, um homem que neste momento eu estou convidando a sermos nós, caído, semi-morto no caminho, representa qualquer pessoa que necessita de ajuda, de compaixão e de caridade, simbolizando o próximo. Para a salvação, Jesus oferece a verdade da palavra, a espada de dois gumes que procede da boca e corta todo o mal, ceifando-o na hora da colheita e separando o joio do trigo, rumo a um mundo regenerado e mais fraterno. E essa palavra é a semente e o fermento. Só que não basta nós compreendermos a palavra e o significado de amor ao próximo. É preciso praticar este amor com caridade no contexto da fraternidade universal, que desperta, liberta e salva, renova e limpa o coração e ilumina a alma, afastando a cegueira para as coisas de Deus rumo à evolução espiritual e moral. Ter puro coração, meus amigos, é aquele que o limpou de todos os sentimentos contrários aos ensinamentos de Jesus, afastando o egoísmo e o orgulho, semeando a simplicidade e a humildade. Cada um deve empregar os seus esforços para combater o próprio egoísmo e o orgulho todos os dias da nossa vida. Nós precisamos nos libertar dessa chaga da humanidade, que é o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Então, da parábola, se destaca a violência a que o viajante foi submetido e caracterizado por um mundo de expiações e provas onde o mal predomina. E todos os dias nós testemunhamos essa violência. E o pior é o seguinte, eu estava até lendo um dia desses, nessas notícias que a gente vê na internet, que um homem
ele foi devorado por um tubarão. Estava no mar e ele pedia socorro, ele gritava por socorro. E o que as pessoas estavam fazendo? Os levitas e os sacerdotes? Filmando. Então, todo mundo filmou o sofrimento daquele homem com seus celulares e ainda se dispuseram a publicar nas redes. Ninguém saiu em socorro daquele homem. Ninguém se jogou no mar, ninguém foi um samaritano para ir lá afastar, expulsar o animal que estava devorando esse homem. Sentiram prazer apenas em observar. Tá? Então, é nesse sentido que nós precisamos ainda ver o nosso mundo como um mundo de expiações e provas, onde o mal predomina. Aí, voltando à parábola. Depois, a descida de Jerusalém para Jericó. Eu gosto muito desse simbolismo que Jesus coloca nessa parábola. Quando ele fala, um homem descia de Jerusalém para Jericó. E às vezes eu até lembro da escada lá do Tomás de Aquino, né? Aquela escada que você chega na porta, você está em Jerusalém, né? Aí tu vai descendo, 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 tá? E quando você começa a subir, 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 então aquela descida lembra a descida de Jerusalém para Jericó, né? Porque às vezes ela é um pouco difícil para quem tem problema nos joelhos, né? Mas simboliza a queda de padrão vibratório mais elevado para plano de vibrações inferiores em decorrência da invigilância moral. Invigilância moral. Porque se eu for descer aquelas escadas reclamando o tempo todo, achando que é difícil, que a escada que é muito longo o caminho, eu vou chegar com dor. Mas se eu desço aquelas escadas sorrindo, contente, feliz, ou porque vou tomar aquela sopa deliciosa, ou porque vou participar de um estudo maravilhoso, né? Eu não sinto nada. Então é questão muitas vezes da nossa invigilância. Nós é que chamamos, que atraímos, né, a dor. É só um simbolismo, só um comparativo, né? Então, a descida do padrão vibratório de forma invigilante sempre ocasiona prejuízo. É natural. Eu estou reclamando, estou suando, estou chateada, né? É difícil. Imagina aquele rapaz, né? Descendo de Jerusalém para Jericó, naquele calor, naquele areal, muitas vezes sem água, sem um conforto de uma sombra, ele estava invigilante realmente, moralmente, né? Contudo, descermos para auxiliar os que se encontram em planos vibracionais inferiores é medida de auxílio ao próximo, desde que seja num plano harmônico de entendimento. Tá? Então, se o levita, o sacerdote, descessem com a mente elevada, buscando, pensando que no caminho poderiam encontrar uma oportunidade de auxílio, né? Talvez eles se debruçassem sobre o rapaz, diferente do samaritano. E apesar de ser detentor de vários recursos, o coração do sacerdote se mantinha fechado à prática da solidariedade, ensinada por todas as interpretações religiosas que ele conhecia. Aí o viu, né? O sacerdote viu. Indica a observação superficial, desinteressada, de quem nada sente, porque não há sentimentos envolvidos. Ele só viu, ele olhou e passou adiante. E esse passou adiante reflete a ociosidade mental, enfatizando a postura de quem está acostumado a cultivar o interesse pessoal e a indiferença para com as necessidades dos que sofrem. Do mesmo modo, o sacerdote, o levita, passou ao largo daquele homem caído e ensanguentado no caminho. É o amor dos egoístas, o amor dos que não compreendem ainda o verdadeiro amor. Então, todos os benefícios que o samaritano produziu no ferido foram gestos de bondade desencadeados pela compaixão. O samaritano agiu com critério e bom senso, quando atendeu o homem ferido caído à beira da estrada. Nós vimos que a bondade do atendimento
não dispensou o conhecimento ou maneira correta de agir. Vamos analisar agora o comportamento do samaritano. O que o samaritano fez? O samaritano prestou os cuidados emergenciais ao doente, né? Ele limpou, fez a asepsia das feridas pela utilização dos recursos que ele tinha disponíveis, que era o vinho e o azeite. Depois ele improvisou um transporte, né? O cavalo, já que o doente estava incapacitado de andar. E em seguida ele levou para uma estalagem, onde recebeu alimento e o conforto de um leito, afastando-o das intempéries, afastando-o das dificuldades do caminho. Cuidou do ferido, auxiliando-o na recuperação da saúde. E, por último, garantiu a continuidade do atendimento, fazendo um adiantamento monetário ao hospedeiro e assumindo uma dívida, que se mais recursos financeiros fossem despendidos, ele poderia fornecer. Então, há uma nítida preocupação do bom samaritano de que o doente se recupere integralmente, cuidando dele diretamente ou à distância, por intermédio do hospedeiro. Olha o papel do hospedeiro nesse cenário, né? O hospedeiro também teve uma missão ali de auxílio àquele, mesmo que tenha ocorrido uma barganha, tenha ocorrido um auxílio monetário. Esse é um exemplo de como se pode descer aos planos vibratórios onde a dor reside, sem que ocorra prejuízo de qualquer natureza. Se nós, né, tivéssemos essa disposição, nós estaríamos auxiliando muito mais do que nós poderíamos, sendo realmente agora os bons samaritanos, saindo do conforto dos nossos lares e indo ao encontro daqueles que precisam, né? Nos casebres, nos locais onde existe muita pobreza, onde existe fome, onde existe dor, que são aqueles que Jesus coloca lá na parábola do juízo final, quando ele diz: quando deres de comer aos mais a esses pequeninos, quando deres de beber a quem tem sede, quando vestirde aos que estão nus, é a mim mesmo que estareis fazendo. Então, existe realmente na parábola do bom samaritano a exemplificação sobre a preocupação com o crescimento do outro, com a melhoria, com a condição do outro, né? Então, após as demonstrações de compaixão e coragem ao atender e conduzir o ferido, né, eles chegam à estalagem, eles chegam a um local onde o ferido vai poder ter proteção das dificuldades da natureza, do tempo. E o samaritano, ele passou a noite ao lado do seu companheiro, doando ainda mais do seu tempo à disposição, porque ele podia pagar, largar o cara lá e dizer, ó, cuida dele para mim, assim como muitas vezes a gente faz. Gente, é importante essa reflexão. Se você quer ajudar, seja como o samaritano, vá até o fim, né? Quer ajudar? Encaminhe para um atendimento espiritual lá na casa espírita. Mas se foi você que levou, se interesse por ele. Entregue ele nas mãos, né, dos trabalhadores, mas procura saber como é que ele está. Como é que você está? Você está se sentindo melhor? Acompanhe a recuperação do doente, da alma, muitas vezes, né? E no dia seguinte, já tendo pago as despesas do pernoite, ele deixou ainda 2 denários para custear a hospedagem e cuidados do dono da estalagem. O samaritano, ele não permaneceu ao lado do ferido, mas quando ele percebe a melhora e conclui que a partir daquele momento a cura das feridas viria pela responsabilidade do próprio assistido, olha só esse detalhe, que não permaneceria desamparado, mas observado com certa distância. Porque aí é o paciente que tem que querer. E é isso que a gente aprende, é isso que a gente vê, né? Nós prestamos toda a assistência necessária, mas se a pessoa não quer, aí fica difícil, realmente não tem como nós querermos invadir o livre-arbítrio do outro.
Então, carregar o outro desnecessariamente é privá-lo da real oportunidade de evolução que todos nós possuímos. Então, deve estar ciente de que a principal necessidade do assistido é curar as feridas e voltar a viver. E assim Jesus fazia, né? Quando ele curava, ele dizia: vai e não peques mais, a tua fé te curou. A pessoa voltar a viver. Porém, perceber quando o outro já pode andar sozinho não é tarefa fácil. Nós devemos sempre ter o cuidado de não nos tornarmos bengalas para alguém que já possa até mesmo correr sozinho. Nós não devemos perder de vista o caráter libertador e engrandecedor da mensagem cristã. Ele está lá, né? Levamos o ferido emocional e espiritual para a casa espírita, recebeu o alimento do evangelho, da fluidoterapia, da assistência espiritual, está mais fortalecido, vai caminhar sozinho. E não nós ficarmos carregando ele o tempo todo, né? A fim de e até evitando que ele se liberte, que ele tenha autonomia. Então, descer de Jerusalém para Jericó a serviço do bem é programa de aprendizado e de trabalho. Os benfeitores espirituais, eles fazem isso frequentemente. Eles saem de suas esferas superiores e descem a Jericó, ao Jericó dos nossos corações, ainda presos aos interesses transitórios do mundo. Quanto auxílio nós recebemos, quanta inspiração iluminada nós encontramos quando nos ligamos ao plano espiritual solicitando ajuda. Então, nem sempre é possível, meus amigos, ajudar na posição em que nós nos encontramos. Por isso que é necessário descer aos locais de sofrimento maior, dos desequilíbrios mais intensos, a fim de cooperar com eficiência. E o processo evolutivo, ele se dá pela subida, caracterizada pela apreensão do conhecimento. Isso que nós estamos fazendo aqui. E também pela descida aos núcleos de necessidade de dor. Então, se ontem eu fui auxiliada, se ontem eu fui esse homem que estava em sofrimento, que foi jogado à beira do caminho, hoje eu estou fortalecida e tenho condições de auxiliar. E operacionalizar as propostas de amor que já visitam o meu entendimento, o seu entendimento. Então, nós compreendemos assim que se o papel do samaritano é digno de ser imitado, se o homem caído aprendeu com a sua própria queda, se o levita e o sacerdote ainda terão que evoluir nas reencarnações sucessivas, o hospedeiro é alguém que presta ou disponibiliza o seu serviço, ainda que remunerado. Olha a interpretação que nós podemos fazer. Mas nem por isso sem méritos, porque o plano de aprendizagem e melhoria espiritual se dá também na intimidade da nossa atuação profissional. Essa é a melhor interpretação que nós podemos fazer. Eu estou lá no meu trabalho, sendo remunerada, mas ali eu posso sim praticar a caridade também. Isso não é problema. Em todos os tempos, há criaturas que ensinam a caridade. Todavia, poucas pessoas praticam-na verdadeiramente. É por isso que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregarmos os haveres ao primeiro mendigo que surge à nossa porta ou no vidro do nosso carro, para significar uma virtude sublime. Não é só eu dar a esmola. Eu preciso entender a necessidade e amparar com amor. A caridade é muito maior que a esmola. E ser caridoso é ser profundamente humano. E aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo da assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá de iniciar, na primeira oportunidade, o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. É muito fácil
tirar do meu bolso 2 denários e pagar alguém para cuidar de alguém que eu encontrei precisando de ajuda. Mas não foi esse o exemplo que o bom samaritano nos deu, né? Ele primeiro acolheu a pessoa, deu os primeiros socorros, deu-lhe assistência para que ele pudesse encontrar conforto para restabelecer a sua saúde, para a sua reabilitação. E só depois, passou a noite com ele, vigilante, vendo a recuperação, e só depois que ele teve certeza que essa pessoa não precisava mais dele, aí sim, ele remunerou, né, o dono da hospedagem, a fim de que pudesse dar o apoio que ele precisava para ter condições de caminhar sozinho. Esse é o papel que nos compete quando nós estendemos a nossa mão para auxiliar alguém. Belíssima lição do bom samaritano para a nossa reflexão. Mas para que a gente possa entender, precisamos exercer os 2 papéis. Ora, sermos um homem ferido, né, caído à beira do caminho, nos momentos da nossa descida, né, que nós vamos experimentar dor e sofrimento, e ver realmente, né, reconhecer nesse grupo da nossa vida de relações quem é o bom samaritano, a fim de podermos valorizar a amizade, a fim de podermos compreender a assistência, a fim de podermos seguir os exemplos. Porque muitas vezes, iludidos, nós seguimos o exemplo daqueles que não entendem a necessidade de amparar com amor, daqueles que ainda não aprenderam o amor cristão para ser efetivamente útil. Nós admiramos os doadores, né? Admiramos aquelas pessoas que invertem consideráveis fortunas no campo da assistência social e apenas se transformam em benfeitores dos famintos, mas que não vão lá dar a comida para eles, não vão ajudar aquelas pessoas a se alimentarem efetivamente. Nós precisamos olhar para os bons samaritanos, os que pegam na nossa mão, os que nos acolhem e os que nos ajudam a nos reerguermos. E depois, né, com esse aprendizado, nos tornarmos os bons samaritanos, deixarmos de sermos sacerdotes e levitas e estendermos a mão a quem necessita. Essa é a lição renovadora da caridade. Que Jesus permaneça sempre conosco, nos iluminando para que possamos escolher, né, as melhores lições de que necessitamos, a fim de termos realmente a condição de nos tornarmos esses seres melhores que dão a expectativa ao Senhor de um dia sermos mansos e sermos pacíficos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Essa é a mensagem de amor que queremos deixar a todos os corações que aqui estão. Então vamos agora agradecer, né? Nos deixar envolver por essa luz divina que se derrama sobre cada um de nós. Vamos lá? Então vamos, meus amigos, vamos agradecer. Então, neste momento, eu convido cada um de vocês a absorver essa luz divina que se derrama sobre os nossos corações. Gratidão é a palavra. Quanta gratidão sentimos, Senhor, pelos bons samaritanos que cruzaram a nossa vida. Quando descíamos no caminho e encontramos dor e sofrimento, fomos acolhidos, fomos curados. E hoje, fortalecidos, nós nos inscrevemos nas fileiras do amor e da caridade para auxiliarmos a quem precisa. Apenas te pedimos, Senhor, que nos ajude
a nos libertarmos do nosso egoísmo e do nosso orgulho, que ainda nos impede de fazermos a caridade verdadeira. Que tenhamos a coragem de ir aonde estão as dores, de vestir a quem precisa, de dar alimento a quem tem fome, de oferecer a água a quem tem sede, de visitar os doentes. Auxilia-nos, Senhor, a sermos bons samaritanos. Auxilia-nos a realizarmos a caridade com amor, com presteza e com eficiência e eficácia, da mesma forma que o samaritano realizou, utilizando os recursos que ele tinha para curar a ferida do homem. Ah, Senhor, há quanto tempo nos chamas para esta atividade do amor? Não queremos mais negar o teu chamado. Queremos estar à tua disposição para ajudar na regeneração deste mundo e iluminar a vida de quem sofre e de quem necessita de amor. Abençoe, Senhor, cada família aqui representada. Derrama a tua luz sobre os lares, inspirando as pessoas sobre a maior verdade que já conhecemos, que a caridade começa em casa. Que olhemos aqueles feridos que convivem conosco e estendamos-lhes as mãos a fim de lhes auxiliar a se libertar do sofrimento. Envolva, Senhor, cada um, encarnado e desencarnado, que participa deste Evangelho. Fluidifica nossas águas, Senhor, colocando ali o remedinho que necessitamos para alimentar o espírito e para fortalecer o corpo. Muito obrigada, Senhor, por este momento tão especial em nossas vidas, que é a realização e o estudo do teu Evangelho. Permaneça conosco hoje, por todo sempre. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigada, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. E até um próximo estudo. Boa tarde a todos.